Questões sobre as evocações. Alguém pode evocar os espíritos sem ser médium? Todo mundo pode evocar os espíritos, e se os que chamais não podem se manifestar materialmente, não estão menos ao redor de vós e vos escutam? O espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Isso depende das condições em que se encontra, porque há circunstâncias nas quais não o podem. Quais são as causas que podem impedir um espírito de vir ao nosso chamado? Primeiro sua vontade, depois seu estado corporal. São os que, pela sua natureza, pertencem ainda a mundos inferiores à Terra. Aqueles que estão nas esferas de punição também não o podem, salvo uma permissão superior que não é concedida senão com um objetivo de utilidade geral. Para que um espírito possa se comunicar, é preciso que tenha atingido o grau de adiantamento do mundo no qual é chamado. De outro modo, é estranho às ideias desse mundo e não tem nenhum ponto de comparação. Não ocorre o mesmo com aqueles que são enviados em missão ou expiação aos mundos inferiores. Têm ideias necessárias para responderem. Por quais motivos a permissão de se comunicar pode ser recusada a um espírito? Pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele quem o chama. Como os espíritos dispersos no espaço ou nos diferentes mundos podem ouvir de todos os pontos do universo as evocações que lhes são feitas? Frequentemente são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que vão procurá-los. Mas se passa aqui um fenômeno que é difícil de vos explicar, porque não podeis ainda compreender o modo de transmissão do pensamento entre os espíritos. O que vos posso dizer é que o espírito que evocais, por distante que esteja, recebe, por assim dizer, o impacto do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que chama a sua atenção para o lado de onde vem o pensamento que se dirige a ele. Pode-se dizer que ouve o pensamento como na terra ouvis a voz. E o fluido universal é o veículo do pensamento como o ar é do som? Sim, com a diferença de que o som não pode se fazer ouvir senão em um raio muito limitado, ao passo que o pensamento atinge o infinito. O espírito no espaço é como um viandante em meio de uma vasta planície e que de repente, ouvindo pronunciar seu nome, se dirige para o lado de onde vem o chamado. Sabemos que as distâncias são pouca coisa para os espíritos. Entretanto, admira-se de vê-los algumas vezes responder tão prontamente ao chamado como se estivessem em estado muito perto. Com efeito, algumas vezes o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito é advertido antecipadamente e frequentemente se encontra aí no momento em que é chamado. O pensamento do evocador é mais ou menos percebido segundo certas circunstâncias? Sem nenhuma dúvida, o espírito chamado por um sentimento simpático e benevolente é mais vivamente tocado. É como uma voz amiga que reconhece. Sem isso, frequentemente ocorre que a evocação não produz efeito. O pensamento que brota da evocação bate no espírito. Se é mal dirigido, bate no vazio. Ocorre com os espíritos igual aos homens. Se aquele que os chamam lhes é indiferente ou antipático, podem ouvir, mas com frequência não o atendem. E o espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a isso?
obedece à vontade de Deus, quer dizer, a lei geral que rege o universo. Porém, constrangido não é a palavra certa, porque julga-se se é útil vir, e aí está ainda para ele o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre quando é chamado com um fim útil. Não se recusa a responder senão no meio de pessoas pouco sérias e tratando a coisa como diversão. O espírito evocado pode se recusar a vir ao chamado que lhe é feito? Perfeitamente. Onde estaria seu livre-arbítrio sem isso? Credes que todos os seres do universo estejam à vossa ordem? E vós mesmos, crede-vos obrigados a responder a todos aqueles que pronunciam o vosso nome? Quando digo que pode a isso se recusar, entendo sobre o pedido do evocador, porque um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Há para o evocador um meio de constranger o espírito a vir contra a sua vontade? Nenhum. Se esse espírito é vosso igual ou superior em moralidade, digo em moralidade e não em inteligência, porque não tende sobre ele nenhuma autoridade. Se é vosso inferior, podeis, se for para seu bem, porque então outros espíritos vos secundarão. Há inconveniente em evocar espíritos inferiores e pode-se temer em os chamando colocar-se sob seu domínio? Eles não dominam senão aqueles que se deixam dominar. Quem está assistido por bons espíritos nada tem a temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e estes não se impõem a ele. No isolamento, os médiuns, sobretudo aqueles que começam, devem se abster dessas espécies de evocações. É necessário aplicar algumas disposições particulares nas evocações? O mais essencial de todas as disposições é o recolhimento, quando se quer ter relações com os espíritos sérios. Com a fé e o desejo do bem, se está em mais condições para evocar os espíritos superiores. Elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento, no momento da evocação, se identifica com os bons espíritos e os dispõe a virem. E a fé é necessária para as evocações? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá se quiserdes o bem e tiverdes o desejo de vos instruir. Os homens reunidos em uma comunidade de pensamentos e de intenções têm mais força para evocar os espíritos? Quando todos estão reunidos para a caridade e para o bem, obtêm grandes coisas. Nada é mais nocivo ao resultado das evocações do que a divergência de pensamentos. A precaução de fazer a cadeia em se dando as mãos durante alguns minutos no início das reuniões é útil? A cadeia é um meio material que não estabelece a união entre vós, se ela não existe no pensamento. O que é mais útil do que tudo isso é unir-se em um pensamento comum, apelando cada um de seu lado aos bons espíritos. Não sabeis tudo que se poderia obter em uma reunião séria, na qual fosse banido todo sentimento de orgulho e de personalidade, e onde reinasse um sentimento de mútua cordialidade? E são preferíveis as evocações com dias e horas fixados? Sim, e se possível no mesmo lugar. Os espíritos aí vão naturalmente. É o desejo constante que tendes o que ajuda os espíritos a virem se colocar em comunicação convosco.
Os espíritos têm suas ocupações que não podem deixar de improviso para vossa satisfação pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não creiais que seja uma obrigação absoluta, porque os espíritos vão por toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado a isso é preferível, porque o recolhimento nele é mais perfeito. Certos objetos, tais como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atraírem ou repelirem os espíritos, como alguns o pretendem? Essa pergunta é inútil, porque sabeis bem que a matéria não tem nenhuma ação sobre os espíritos. Estejais bem certo de que jamais um bom espírito aconselha semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam não existiu senão na imaginação das pessoas crédulas. Que pensar dos espíritos que marcam o encontro em lugares lúgubres e a horas impróprias? Esses espíritos se divertem às custas dos que os escutam. É sempre inútil e com frequência perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se ganha absolutamente nada se não ser mistificado. Perigoso não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre os cérebros fracos. E existem dias e horas mais propícios para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente indiferente, como tudo que é material. E seria uma superstição crer na influência de dias e de horas. Os mais propícios momentos são aqueles nos quais o evocador pode estar ou menos distraído por suas ocupações habituais, quando seu corpo e seu espírito estão mais calmos. A evocação é para os espíritos uma coisa agradável ou penosa? Eles vêm de boa vontade quando são chamados? Isso depende de seu caráter e do motivo que os fez chamar. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhe é simpático, é para eles uma coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos ficam sempre felizes com a afeição que se lhes testemunha. Há aqueles para quem é uma grande alegria se comunicar com os homens e que sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como disse, isso depende igualmente do seu caráter. Entre os espíritos há também os misantropos que não gostam de ser perturbados e cujas respostas se ressentem do seu mau humor, sobretudo quando são chamados por pessoas indiferentes pelas quais não se interessam. Um espírito frequentemente não tem nenhum motivo para vir ao chamado de um desconhecido que lhe é indiferente e que está sempre movido pela curiosidade. Se vem, não o faz em geral, senão em curtas aparições, ao menos que haja um objetivo sério e instrutivo na evocação. Nota: vêm-se pessoas que não evocam seus parentes senão para pedir-lhes as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um para saber se aluga ou se vende sua casa, um outro para conhecer o proveito que tirará de sua mercadoria, o lugar onde o dinheiro foi depositado, se tal assunto será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo não se interessam por nós senão em razão da afeição que tenhamos por eles. Se todo o nosso pensamento se limita a crê-los adivinhões, se não pensamos neles senão para pedir-lhes notícias, não podem ter por nós uma grande simpatia e ninguém deve admirar-se pelo pouco de benevolência que testemunham.
Há uma diferença entre os bons e os maus espíritos sob o aspecto de sua solicitude em atender ao nosso chamado? Há uma grande diferença. Os maus espíritos não vêm de boa vontade, senão quando esperam dominar e enganar, mas experimentam uma viva contrariedade quando são forçados a vir para reconhecerem suas faltas e não pedem outra coisa do que se irem, qual um escolar que se chama para corrigi-lo. Podem a isso serem constrangidos pelos espíritos superiores como castigo e para a instrução dos encarnados. A evocação é penosa para os bons espíritos quando são chamados inutilmente por futilidades, e então não vêm ou se retiram. Podeis dizer que, por princípio, os espíritos quaisquer que sejam não gostam, igual a vós, de servir de distração para os curiosos. Frequentemente não tendes outro objetivo em evocando um espírito que o de ver o que vos dirá ou interrogá-lo sobre particularidades de sua vida, que não está obrigado a vos fazer conhecer, porque não há nenhum motivo para vos fazer seus confidentes, e credes que vai se colocar no banco dos réus para vosso bel prazer? Desiludi-vos, o que não teria feito quando vivo, não o fará tão pouco como espírito. Nota: a experiência prova com efeito que a evocação é sempre agradável aos espíritos quando feita com um fim sério e útil. Os bons vêm com prazer para nos instruir, os que sofrem encontram alívio na simpatia que se lhes testemunha. Os que conhecemos ficam satisfeitos com a nossa lembrança. Os espíritos levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas porque isso lhes propicia a ocasião de se divertirem às suas custas. Não se sentem bem com as pessoas sérias. E os espíritos, para se manifestarem, têm necessidade de serem evocados? Não, apresentam-se a miúde sem serem chamados, e isso prova que vêm de boa vontade. Quando um espírito se apresenta por si mesmo, pode-se estar mais certo de sua identidade? De nenhum modo, porque os espíritos enganadores frequentemente empregam esse meio para melhor enganar. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem a nós, ainda mesmo quando não haja manifestação pela escrita ou de outro modo? A escrita é um meio material para o espírito atestar a sua presença, mas é o pensamento que atrai e não o fato da escrita. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Sim, não o escutando mais. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com suas torpezas? Os espíritos inferiores se prendem àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. E a evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a intromissão dos maus espíritos? O nome de Deus não é um freio para todos os espíritos perversos, mas os retém muito. Por esse meio afastareis sempre alguns, e os afastareis bem se mais é feita do fundo do coração e não como uma fórmula banal. E poderia-se evocar nominalmente a vários espíritos ao mesmo tempo? Não há para isso nenhuma dificuldade. E se tivesseis 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É o que ocorre quando se tem vários médiuns.
Quando vários espíritos são evocados simultaneamente e não há senão um médium, qual é aquele que responde? Um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. O mesmo espírito poderia se comunicar ao mesmo tempo na sessão que está a decorrer por dois médiuns diferentes? Tão facilmente como tendes homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Nota: vimos um espírito responder ao mesmo tempo por dois médiuns as perguntas que se lhe dirigiam, a um em inglês e ao outro em francês. E as respostas eram idênticas pelo sentido, algumas eram mesmo a tradução literal uma da outra. Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiuns podem estabelecer entre eles uma conversação, esse modo de comunicação não sendo necessário para eles, uma vez que leem reciprocamente seus pensamentos. A isso se prestam algumas vezes para nossa instrução. Se esses são espíritos inferiores, como estão ainda imbuídos de paixões terrestres e de ideias corporais, pode ocorrer de se disputarem e de se apostrofarem por palavras grosseiras, de censurarem mutuamente seus erros e mesmo lançar lápis, cestas, pranchetas e etc., um contra o outro. O espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Perfeitamente, mas isso se é um espírito elevado. E nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? O Sol é um e todavia irradia em todo o seu redor, lançando ao longe seus raios sem se subdividir. Ocorre o mesmo com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta ao longe sua claridade e pode ser percebida em todos os pontos do horizonte. Quanto mais o espírito é puro, tanto mais seu pensamento irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa por vez e não podem vir se são chamados em outro lugar. Um espírito superior chamado ao mesmo tempo em dois pontos diferentes responderá às duas evocações se forem tão sérias e tão fervorosas, tanto uma como a outra. Em caso contrário, dá preferência à mais séria. Nota: ocorre o mesmo com o homem que, em se mudando de lugar, pode transmitir seu pensamento por sinais vistos de diferentes pontos. Em uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde a questão da ubiquidade havia sido discutida, um espírito dita espontaneamente a comunicação seguinte: Perguntáveis esta tarde qual era a hierarquia dos espíritos para a ubiquidade. Comparai-vos a um balão que se eleva pouco a pouco no ar. Quando próximo à Terra, um pequeno círculo pode percebê-lo à medida que se eleva, o círculo se alarga para ele. E quando chega a uma certa altura, parece a um número infinito de pessoas. Assim é convosco. Um mau espírito que ainda está preso à terra fica num círculo restrito ao meio de pessoas que o veem. Cresça em graça, melhore-se e poderá conversar com várias pessoas. E quando tornar-se espírito superior, poderá irradiar como a luz do sol, mostrar-se a várias pessoas e em vários lugares ao mesmo tempo. podem ser evocados os espíritos puros, os que terminaram a série de encarnações?
Sim, mas muito raramente. Não se comunicam senão com os corações puros e sinceros, e não aos orgulhosos e aos egoístas. Por isso é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que tomam essa qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos. Como ocorre que os espíritos dos homens mais ilustres venham tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros? Os homens julgam os espíritos segundo eles, e é um erro. Depois da morte do corpo, as posições terrestres não existem mais. Não há distinção entre eles senão na bondade. E os que são bons vão por toda parte onde há bem a fazer. E quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Pode-se evocá-lo no instante mesmo da morte, mas como nesse momento ainda está em perturbação, não responde senão imperfeitamente. Nota: a duração da perturbação, sendo muito variável, não pode ter prazo fixo para evocação. É raro, entretanto, que ao cabo de 8 dias o espírito não se reconheça o bastante para poder responder. Pode fazê-lo algumas vezes, muito bem, 2 ou 3 dias depois da morte. Pode-se, em todos os casos, tentar, mas com cautela. A evocação no instante da morte é mais penosa para o espírito do que seria mais tarde? Algumas vezes é como se vos arrancassem do sono antes que estivesseis completamente despertos. Há entretanto os que com isso não ficam nada contrariados, e mesmo que isso ajuda a sair da perturbação. Como o espírito de uma criança morta em tenra idade pode responder com conhecimento de causa quando em sua vida não tinha ainda a consciência de si mesma? A alma da criança é um espírito ainda envolvido nas faixas da matéria, mas liberto da matéria, goza das suas faculdades de espírito, porque os espíritos não têm idade, o que prova que o espírito da criança já viveu. Entretanto, até que esteja completamente liberto, pode conservar na sua linguagem alguns traços característicos da infância. Nota: a influência corporal que se faz sentir por tempo mais ou menos longo sobre o espírito da criança se faz igualmente algumas vezes notar sobre o espírito daqueles que morreram em estado de loucura. O espírito em si mesmo não é louco, mas sabe-se que certos espíritos creem durante algum tempo serem ainda deste mundo. Não é, pois, de se admirar que, no louco, o espírito se ressinta ainda dos entraves que durante a vida se opunham à sua livre manifestação, até que esteja completamente desprendido. Esse efeito varia segundo as causas da loucura, porque há loucos que recobram toda a lucidez de suas ideias imediatamente depois da sua morte. Pode-se evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que estava nele fica em estado latente. Logo é utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres, nos quais continua a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Isso responde à vossa pergunta. Como se dá então que certas pessoas tenham evocado animais e obtiveram respostas? Evocai um rochedo e ele vos responderá.
há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomarem a palavra para tudo. Nota: é pela mesma razão que, se evoca um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Quer dizer, responderão por ele. E o espírito que se apresentará tomará seu caráter e suas maneiras. Alguém um dia teve a ideia de evocar Tartufo e Tartufo veio imediatamente. O que é mais ainda, fala de órgão, de Elmira, de Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias. Quanto a ele, imitou o hipócrita com tanta arte como se Tartufo fosse um personagem real. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que tinha desempenhado esse papel. Os espíritos levianos aproveitam-se sempre da inexperiência dos interrogadores, mas evitam de se dirigirem àqueles que sabem bastante esclarecidos para descobrirem suas imposturas e que não aumentariam a fé a seus contos. Ocorre o mesmo entre os homens. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos pelos quais se interessava muito. Um dia o ninho desapareceu. Estando seguro de que ninguém da casa era culpado do delito, como ele próprio era médium, teve a ideia de evocar a mãe dos filhotes. Ela veio e lhe disse em bom francês: "Não acuse ninguém e sossega quanto à sorte de meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Tu o encontrarás sobre a relva, assim como os filhotes que não foram comidos." Verificação feita, a coisa foi constatada exatamente. É preciso disso concluir que foi o pássaro que respondeu? Não, seguramente, mas simplesmente um espírito conhecedor da história. Isso prova o quanto é preciso desconfiar das aparências e como é justa a resposta acima. Evocai um rochedo e eles vos responderá. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura do capítulo Mediunidade entre os Animais. A encarnação do espírito é um obstáculo absoluto à sua evocação? Não, mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito desprender-se nesse momento. O espírito encarnado vem tanto mais facilmente quanto o mundo onde se encontra seja de uma ordem mais elevada, porque os corpos aí são menos materiais. E pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Perfeitamente, uma vez que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo pode também, nesses momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende de sua simpatia pelas pessoas com as quais se comunica. E em qual estado está o corpo da pessoa cujo espírito se evoca? Dorme ou dormita. É então que o espírito está livre. E o corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Não, o espírito é forçado a entrar nele. Se nesse momento conversa convosco, vos deixa e frequentemente disso vos diz o motivo. Como o espírito ausente do corpo é advertido da necessidade de sua presença? O espírito de um corpo vivo dele não está jamais completamente separado. A qualquer distância que se transporte, a ele se prende por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando isso é necessário. Esse laço não se rompe senão com a morte. Nota: esse laço fluídico com frequência tem sido percebido por médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo.
Certos espíritos disseram que é por isso que reconhecem os que pertencem ainda ao mundo corporal. E o que ocorreria se durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse ferido mortalmente? O espírito seria divertido e reentraria antes que a morte fosse consumada. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que este, retornando, não pudesse entrar? Não, isso seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Assim, não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que esse, retornando, não pudesse reentrar? O espírito seria prevenido antes que o golpe mortal fosse dado. Nota: o espírito de um vivo, interrogado sobre esse fato, respondeu que se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, isso seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre para se comunicar como de uma pessoa morta? Não, a matéria o influencia sempre mais ou menos. Nota: uma pessoa nesse estado a qual se dirigiu essa pergunta respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto atrás de mim. Nesse estado, o espírito poderia ser impedido de vir porque está a lures? Sim, pode ocorrer que o espírito esteja em um lugar que lhe interessa. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa desperta? Embora difícil, isso não é absolutamente impossível, porque se a evocação bate no alvo, pode-se dar que a pessoa adormeça. Mas o espírito não pode se comunicar como espírito, senão nos momentos nos quais sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode ocorrer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não é forçado, é ainda preferível. Nota: a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos uma absorção vizinha do sono. Mas esse efeito não pode ter lugar senão por uma vontade muito enérgica. E se existem laços de simpatia entre as duas pessoas, de outro modo a evocação não dá resultado. No caso mesmo em que a evocação poderia provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir, oporá resistência e se sucumbe, seu espírito por isso estará perturbado e dificilmente responderá. Disso resulta que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do seu sono natural, porque seu espírito, estando livre, pode vir até aquele quem o chama, tão bem quanto poderia ir para outra parte. Uma pessoa viva evocada, disso tem consciência no seu despertar? Não. Vós o sois, vós mesmos, mais frequentemente do que pensais. Somente o espírito o sabe e pode algumas vezes deixar do fato uma vaga impressão, como num sonho. Quem pode nos evocar se somos seres obscuros? Em outras existências podeis haver sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. De resto, vossos parentes e vossos amigos igualmente nesse mundo ou em outros. Suponhamos que o teu espírito animou o corpo do pai de uma outra pessoa. Pois bem,
Quando essa pessoa evocar seu pai, teu espírito é que será evocado e que responderá. O espírito evocado de uma pessoa viva responde como espírito ou com as ideias do estado de vigília? Isso depende de sua elevação, mas julga mais sadiamente e tem menos preconceitos, absolutamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. Se o espírito de um sonâmbulo em estado de sono magnético fosse evocado, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Responderia sem dúvida mais facilmente, porque está mais liberto. Tudo depende do grau de independência do espírito e do corpo. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse à distância ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a uma outra pessoa? A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes não pertencem senão aos espíritos completamente libertos da matéria. Poderiam se modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília agindo sobre o seu espírito durante o sono? Sim, algumas vezes. O espírito não mais preso à matéria por laços tão íntimos, por isso está mais acessível às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, ocorre que com frequência ao despertar, a natureza corporal o domina e lhe faz esquecer as boas resoluções que pôde tomar. O espírito de uma pessoa viva está livre para dizer ou não dizer o que quer? Tem as suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E como tem maior perspicácia, é mesmo mais circunspecto do que no estado de vigília. E poderia-se constranger uma pessoa, evocando-a, a dizer o que gostaria de calar? Disse que o espírito tem seu livre-arbítrio, mas pode-se dar que, como espírito, liga menos importância a certas coisas do que no estado ordinário. Sua consciência pode falar mais livremente. Aliás, se ela não quer falar, pode sempre escapar às inoportunações, indo-se, porque não se pode reter seu espírito como se retém seu corpo. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido por um outro espírito a vir e a falar, assim como ocorre para os espíritos errantes? Entre os espíritos, estejam mortos ou vivos, não há supremacia senão pela superioridade moral. E deveis crer bem que um espírito superior não prestaria jamais seu apoio a uma vil indiscrição. Nota: esse abuso de confiança seria com efeito uma ação má, mas que não poderia ter resultado, uma vez que não se pode arrancar um segredo que o espírito quisesse calar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que calaria em outras circunstâncias. Uma pessoa quis saber por esse meio de um de seus parentes se o testamento deste último estava a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e disso cedo tereis a prova. A coisa era real com efeito, mas poucos dias após, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazê-lo saber à pessoa sem, entretanto, que soubesse ter sido evocado. Um sentimento instintivo o leva, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito havia tomado depois da pergunta que lhe havia sido feita. A covardia em pedir ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria pedir à sua pessoa, e essa covardia não tem, mesmo por compensação,
o resultado que se pretende. E pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda está no seio materno? Não. Sabeis bem que nesse momento o espírito está em completa perturbação. Nota: a encarnação não tem definitivamente lugar senão no momento em que a criança respira. Mas, desde a concepção, o espírito designado para animá-la está tomado de uma perturbação que aumenta a aproximação do nascimento e lhe tira a consciência dele mesmo e, por consequência, a faculdade de responder. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura de O Livro dos Espíritos na questão Retorno à Vida Corporal, União da Alma e do Corpo, número 344. Um espírito poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? Isso não é de se duvidar e ocorre muito frequentemente, sobretudo quando a intenção do evocador não é pura. De resto, a evocação de pessoas vivas não tem interesse senão como estudo psicológico. Convém abster-se dela toda vez que não possa ter um resultado instrutivo. Nota: se a evocação de espíritos errantes não dá resultado sempre, para nós servimos de sua expressão. Isso é bem mais frequente para aqueles que estão encarnados. É então, sobretudo, que os espíritos enganadores tomam o seu lugar. A evocação de uma pessoa viva tem algum inconveniente? Não está sempre sem perigo. Isso depende da posição da pessoa, porque se ela estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. E em que casos a evocação de uma pessoa viva pode ter mais inconvenientes? Devem abster-se de evocar as crianças de muito baixa idade, as pessoas gravemente enfermas e os velhos enfraquecidos. Numa palavra, pode ter inconvenientes todas as vezes em que o corpo esteja muito fraco. Nota: a brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília poderia também oferecer perigo se a pessoa se encontrasse nesse momento tendo necessidade de toda a sua presença de espírito. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo experimenta fadiga em consequência do trabalho ao qual se entrega o espírito, embora ausente? Uma pessoa nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigasse respondeu a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste que se abala pelas sacudidelas do balão. Uma vez que a evocação de pessoas vivas pode ter inconvenientes quando é feita sem precaução, o perigo não existe quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Se ele não virá, se não estiver em posição de fazê-lo. E aliás, já não vos disse para perguntardes antes de fazer uma evocação se é possível? Quando experimentamos nos momentos mais inoportunos uma irresistível vontade de dormir, isso proviria do fato de sermos evocados em alguma parte? Isso pode sem dúvida ocorrer,
mas com mais frequência é um feito puramente físico, seja porque o corpo tem a necessidade de repouso, seja porque o espírito tem a necessidade de sua liberdade. Nota: uma dama médium de nosso conhecimento teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto que dormia no mesmo quarto. A identidade foi constatada pela linguagem, as expressões familiares da criança e pelo relato muito exato de várias coisas que lhe aconteceram no colégio. Mas uma circunstância veio confirmá-la. De repente, a mão da médium se detém no meio de uma frase sem que lhe seja possível mais nada obter. Nesse momento, a criança semi-desperta fez vários movimentos em seu leito. Alguns instantes depois, estando dormindo, a mão marcha de novo, continuando a conversa interrompida. A evocação de pessoas vivas feitas em boas condições prova da maneira menos contestável a ação distinta do espírito e do corpo e, por consequência, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Para maiores esclarecimentos, indicamos ver a Revista Espírita de 1860, nas páginas 11 e 81, vários exemplos notáveis de evocações de pessoas vivas. Duas pessoas evocando-se mutuamente poderiam transmitir seus pensamentos e se corresponderem? Sim, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. E por que não seria praticada desde o presente? Ela é praticável para certas pessoas, mas não para todo mundo. É preciso que os homens se depurem para que seu espírito se liberte da matéria. E é ainda uma razão para se fazer a evocação em nome de Deus. Até lá estará circunscrita às almas de escol e desmaterializadas, o que se encontra raramente no estado atual dos habitantes da Terra.